Os últimos suspiros do período paleolítico aconteceram entre 13.000 e 11.000 AEC, época na qual o planeta atravessou um período de intensas tribulações, com forte impacto sobre todas as formas de vida que existiam na Terra. No intervalo de tempo de 2.000 anos, a última glaciação chegou ao fim, e o planeta enfrentou um período de bruscas alterações nas temperaturas, as quais trouxeram profundas transformações na superfície da Terra. Nessa época, o gelo começou a derreter nas latitudes mais elevadas. As temperaturas ao redor do mundo sofreram dramáticas alterações. Desertos começaram a surgir onde antes dominavam amplas florestas, e os animais de grande porte começaram a entrar em extinção em todas as partes do planeta. E é justamente dentro desse amplo cenário que inauguramos agora uma nova série de vídeos aqui no canal, a qual irá descrever o surgimento dos primeiros assentamentos humanos, justamente nos tempos em que os nossos ancestrais substituíram o antigo estilo de vida nômade associado ao paleolítico por um estilo de vida sedentário associado ao neolítico. Olá, eu sou o Ângelo Henrique Simões e você está no canal da Saga Humana. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. E se você gostar do vídeo, então se inscreva no canal. E se você já é inscrito, considere a possibilidade de se tornar um membro do canal. Como membro, você palpita na escolha dos temas dos próximos vídeos, tem acesso a benefícios exclusivos, abre as portas para que o conhecimento chegue até você e apoia a produção de conteúdos daqui do canal. E se você gostar desse vídeo, saiba que tem mais conteúdos como esse no meu livro A Saga Humana, cuja leitura amplia e complementa o conteúdo dos vídeos que você assiste aqui no canal. Mas, sem perda de tempo, vamos logo pro vídeo da semana e, enquanto rola a vinheta, já sabe, né? Já vai deixando o seu like, porque eu garanto que vai valer a pena. O início do período Mesolítico. Por volta de 11.000 AEC, os eventos globais associados ao fim do último período glacial atingiam seu auge, e no crescente fértil começaram a surgir os primeiros assentamentos de caráter semi-permanente, construídos com pedras, barro e madeira. Os vestígios arqueológicos encontrados nos estratos mais profundos desses assentamentos indicam que eles surgiram primeiro como acampamentos de caráter temporário, os quais foram assumindo gradativamente ao longo da passagem dos séculos feições cada vez mais permanentes. Ainda segundo a pesquisa arqueológica, o caráter permanente dessas comunidades foi se firmando na medida em que, primeiro a agricultura e depois a criação de animais foi surgindo e evoluindo junto com esses primeiros assentamentos. Na região do Levante, foram as populações de cultura natufiana que conduziram a transição do nomadismo para o sedentarismo. Quando surgiram, os natufianos ainda habitavam em cavernas, mas com o passar do tempo, eles se envolveram com a construção de alguns dos primeiros assentamentos humanos. A cultura natufiana faz referência a diferentes populações que apresentam características arqueológicas e ancestralidade genética comuns, as quais teriam habitado na região ocidental do crescente fértil, onde elas acabaram introduzindo as primeiras práticas de agricultura e de criação de animais que o registro arqueológico conhece. Cerca de 1,5 milênio mais tarde, um pouco mais ao norte, o complexo de templos de Göbekli Tepe foi construído. Ao que parece, as mesmas populações que construíram Göbekli Tepe também se envolveram com a construção de outros assentamentos na região, nos quais também foram utilizados pedras, madeiras e tijolos de barro. Contudo,
Essas construções presentes nos assentamentos do norte do Crescente Fértil eram mais elaboradas e mais sofisticadas do que aquelas encontradas nos assentamentos natufianos ao sul. Nas construções dos assentamentos do norte, foram empregadas técnicas de construção e de arquitetura visivelmente mais elaboradas e sofisticadas. Da mesma forma, os artefatos arqueológicos encontrados nesses assentamentos do norte revelaram a incorporação de conceitos abstratos, de crenças e ideias sobre si mesmos e sobre o mundo em que viviam, mais complexo do que aqueles incorporados pelos natufianos ao sul. Mas arqueólogos e historiadores não estão muito certos sobre quais teriam sido essas populações que construíram e viveram nesses assentamentos do norte do Crescente Fértil. O que se sabe é que eles introduziram a agricultura na região e adotaram avançadas técnicas na construção de grande parte das mais antigas comunidades seminômades daquele tempo. Mas, ao fim da última glaciação, numa época em que as populações natufianas e as do norte do Crescente Fértil ainda estavam erguendo os primeiros assentamentos humanos, a maior parte das pessoas ainda vivia em cavernas e em acampamentos ao ar livre, dentro de um estilo de vida de coleta e caça ainda totalmente nômade. Os últimos caçadores-coletores do Crescente Fértil. Na região do Levante, durante cerca de 4 milênios, a cultura natufiana floresceu, desenvolveu e extinguiu-se. Os pesquisadores estimam que os natufianos teriam surgido em algum momento entre 13.000 e 12.000 AEC, vindo a desaparecer cerca de 4 milênios mais tarde, entre 9.500 e 7.500 AEC. Os vestígios arqueológicos relacionados à cultura natufiana são compostos de instrumentos que sugerem uma nascente atividade de produção de alimentos. Escavações nas camadas superiores de numerosos sítios arqueológicos da região revelaram a presença de artefatos de sílex, como foices e pedras de moer, cuja datação por carbono encontra-se dentro do intervalo de tempo associado à presença natufiana. As populações natufianas, associadas às camadas inferiores, figuram como os últimos caçadores-coletores que surgiram na região do Oriente Médio. Com a passagem do século, eles lentamente se transformariam nos primeiros grupos de agricultores e criadores de animais, não só do Levante, mas de todo o mundo. As pesquisas arqueológicas demonstram que os cães começaram a ser usados pelos natufianos para lutar, caçar e soar alarmes ainda durante o fim do último período glacial, época na qual essa espécie se tornou a primeira espécie animal a ser domesticada pelo homem. Em alguns casos, os cães mortos eram até enterrados com os mesmos cuidados encontrados em locais de sepultamentos humanos. É provável que a companhia e a colaboração entre os cães selvagens e os natufianos tenha encontrado motivações surgidas nas dificuldades que ambas as espécies estavam enfrentando para encontrar as mesmas caças que, durante gerações, serviram como fonte de alimento para os seus ancestrais, mas que, por volta de 12.000 AEC, pareciam estar ficando cada vez mais difíceis de serem encontradas. Essas primeiras populações natufianas se assentavam em diferentes locais, na medida em que as estações do ano se sucediam, de forma que, sempre que possível, esses grupos reutilizavam os assentamentos do ano anterior, na medida em que o ciclo das estações do ano se repetia. O uso dessas ocupações sazonais foi refeito ao longo de uma longa sucessão de anos, séculos e milênios. E na medida em que esses grupos natufianos, ainda nômades, começaram a enfrentar uma crescente dificuldade para coletar alimentos,
eles devem ter percebido que a semeadura natural das sementes evoluía para o florescimento dos alimentos. E essa percepção deve ter levado alguns indivíduos a começarem a tentar reproduzir esses ciclos agrícolas que eram observados na natureza. Os assentamentos temporários do início do Mesolítico eram tipicamente construídos por instalações erguidas no interior de cavernas, ou por acampamentos montados por meio do uso de cabanas firmemente fixadas no solo e revestidas por folhagens e peles de animais. Mas qualquer que fosse o caso, esses locais de acampamentos temporários já vinham sendo repetidamente utilizados por sucessivas gerações humanas. Nesses assentamentos havia fogareiros, os quais eram montados a partir do empilhamento circular de pedras que eram eventualmente semi-enterrados nos solos, entre outras comodidades que eram reaproveitadas a cada retorno desses grupos, que ocorria em compasso com a cíclica passagem das estações. Entre os sítios arqueológicos que narram essa fase paleolítica dos natufianos, quando eles ainda viviam como caçadores-coletores, encontra-se o monólito de Roshzin, uma estrutura de pedra com altura um pouco menor do que a de um adulto. Aos pés dessa rocha foi encontrado uma grande quantidade de ferramentas líticas espalhadas pelo chão, todas associadas à cultura natufiana. Outro antigo sítio natufiano é a Caverna Raionim, que se encontra em um penhasco localizado cerca de 350 metros acima do nível do mar. Em Raionim foram encontrados entalhes representando formas e animais, datados entre 40.000 e 18.500 AEC, os quais figuram entre as mais antigas representações artísticas da região do Levante. Os últimos estágios de ocupação referem-se à presença natufiana, onde foram encontradas câmaras circulares de piso trabalhado, formado por uma camada de pedras. Também associados à presença natufiana no local, foram encontrados artefatos trabalhados em pedra e em ossos, além de lareiras e sepulturas localizadas em algumas dessas câmaras. Na Caverna Shanidar, localizada nas regiões mais ao norte do Crescente Fértil, foram encontrados restos fossilizados de 10 neandertais, datados com idade entre 65.000 e 35.000 anos. Um desses neandertais parece ter sobrevivido a diversos ferimentos e provavelmente só conseguiu sobreviver em função de cuidados recebidos de outros membros do seu grupo. O sítio arqueológico também abriga um cemitério humano, que alguns cientistas associam à cultura natufiana, datado por volta de 10.600 AEC, onde foram encontrados os corpos de 35 indivíduos. Mas é provável que a Caverna Shanidar também tenha sido frequentada por outra população além dos natufianos. Dada a sua localização nos Montes Agros, é provável que ela também tenha sido habitada pelos Zarzarianos, uma população de caçadores-coletores nômades que, no Mesolítico, também já andava na companhia de cães domesticados e introduziram o arco e flecha, cuja invenção é normalmente atribuída a eles. Outro sítio arqueológico associado aos natufianos é o Wadi Uweinid, localizado nas regiões mais ao sul do Levante, cujos achados arqueológicos remontam até a cultura muxabiana. Os muxabianos viviam no leste da África por volta de 15.000 AEC, mas provavelmente impelidos pelas mudanças climáticas, acabaram migrando para a região do Levante. Ali, eles encontraram os queberanos, que eram descendentes dos cromagnos, que viveram na Europa, onde coexistiram com populações neandertais. Os queberanos já estavam assentados no Oriente Médio desde por volta de 18.000 AEC, levando suas pacatas vidas de caçadores-coletores quando os muxabianos chegaram. Do encontro e fusão entre muxabianos e queberanos, nasceu a posterior cultura natufiana,
que acabou se espalhando pela região do Levante, cuja dispersão também se confirma por meio dos vestígios arqueológicos encontrados no sítio de Nahal Oren, o qual se localiza em um conjunto de terraço e caverna localizado no Monte Carmelo, uma montanha costeira com vista para o Mediterrâneo. No local, foram encontrados vestígios de ocupação humana que remontam a 16.800 AEC, quando já se colhia trigo de origem selvagem na região. O local, onde também foi encontrado um esqueleto humano, também parece ter sido utilizado como uma opção de ocupação sazonal para outras culturas humanas que se sucederam na sequência da passagem dos milênios. Por fim, um dos sítios arqueológicos mais tardios da fase ainda nômade dos natufianos é El Wad, outro conjunto de caverna e terraço também localizada no Monte Carmelo, onde a evidência arqueológica documenta bem a presença natufiana. Dentro desse cenário, que existia no Crescente Fértil, ao fim da última glaciação, a sequência da passagem dos séculos testemunharia o surgimento dos primeiros assentamentos seminômades do mundo. Os primeiros assentamentos mesolíticos. As evidências demonstram que, ao fim da última glaciação, algumas regiões sofreram mais, enquanto outras regiões foram menos afetadas pelas transformações que tiveram curso. Regiões que antes eram hospitaleiramente habitáveis e férteis, rapidamente se transformaram em ambientes hostis e incapazes de abrigar as populações humanas dos nossos ancestrais nômades. Por volta de 11.000 AEC, grupos humanos estavam sendo expulsos de regiões que haviam sido lar de seus ancestrais. Como consequência, velhos padrões foram sendo abandonados, enquanto que novos hábitos, que melhor se adequavam às novas terras e à sua saga, surgiram. Alguns grupos de seres humanos foram bem-sucedidos em conseguir se adaptar a essas novas circunstâncias e conseguiram fazer com que o número de seus descendentes crescesse. O ápice do período das grandes tribulações climáticas, geológicas e ecológicas que o planeta atravessou aconteceu por volta de 11.000 AEC e marcou a transição do Paleolítico para o Mesolítico. Na história geológica da Terra, essas tribulações marcaram também a passagem da fase do Pleistoceno para o Holoceno, a atual era geológica na qual vivemos. Estimativas dão conta que, por volta dessa época de transição, a população humana em todo o planeta deve ter sido inferior a 1 milhão de indivíduos, talvez até muito menos. Naquela época, a região onde hoje se encontra o deserto do Saara era uma ampla região verdejante. Provavelmente havia ali um bioma que alternasse entre matas e savanas. Dentro desse contexto, teve início o período Mesolítico, que consistiu em uma fase de transição entre a cultura paleolítica e a cultura neolítica. Essa foi uma época de estabilização do clima e de adaptação para o ser humano, quando nossos ancestrais tiveram que se desdobrar para encontrarem uma forma de se fixarem em um planeta ainda em transformação. Na região do Crescente Fértil, as populações tiveram melhor sorte e conseguiram se adaptar de maneira inovadora às novas circunstâncias, passando lentamente a dominar primeiro as práticas de cultivos agrícolas e mais tarde as práticas de criação de animais para abate. Lentamente, as populações do Crescente Fértil passaram do antigo modo de vida nômade para o estilo de vida intermediário seminômade, até que, por fim, construíram os primeiros assentamentos permanentes e se tornaram efetivamente sedentários. Seu sucesso residiu no fato deles alterarem o meio ambiente ao seu redor,
conseguindo com que ele atendesse às suas necessidades, ao invés de continuar a depender das velhas práticas de subsistência à base de coleta e caça, as quais estavam ficando cada vez mais instáveis e incertas. No início do Mesolítico, as populações do Crescente Fértil deviam se comunicar por meio da língua nostrática, a qual mais tarde se desmembraria e daria origem ao grupo das línguas indo-europeias, afroasiáticas, dravídicas, urálicas, altaicas, anatólicas e esquimó-aleutianas, entre outras. Mas cerca de 6 milênios antes, numa época em que a língua nostrática ainda nem devia estar sendo falada e que a última glaciação ainda vigorava com toda a força, o primeiro assentamento humano que o registro arqueológico conhece floresceu. Esse primeiríssimo assentamento humano surge como a única exceção conhecida à lógica na qual as primeiras comunidades surgiram juntas com as primeiras experiências agrícolas e de domesticação de animais. Tel Caramel foi um assentamento que surgiu por volta de 16.900 AS e manteve-se continuamente ocupado até 8.800 AS. O sítio arqueológico localiza-se em um vale fértil, que na sequência da história humana se tornaria uma importante rota de comércio, de tal forma que atualmente uma ferrovia atravessa o vale. Até antes das escavações em Tel Caramel atingirem um ponto crítico em 1999, os especialistas acreditavam que os assentamentos sedentários só floresceriam junto com o surgimento das primeiras experiências de cultivo de cereais e de domesticação de animais, como ovelhas, cabras e porcos. Entretanto, os restos das estruturas desenterradas em Tel Caramel parecem ser bem mais antigas do que essa época, fornecendo o que parecem ser as mais antigas evidências do que seria um assentamento permanente com construções de pedras. Mas a datação do sítio arqueológico, obtida por meio do uso de carbono 14, é fonte de intenso debate entre os cientistas. Os arqueólogos refutaram muitas amostras pelo fato de que as datações associadas a esses achados de Tel Caramel não coincidem com o nível estratigráfico em que foram encontradas, quando comparadas com as datações obtidas em outros sítios arqueológicos dentro dessa mesma fase cultural. Em Tel Caramel foram encontrados os restos do que seriam as bases de 5 estruturas redondas de pedras, que os cientistas envolvidos com as escavações reconhecem como tendo sido torres. A mais antiga delas era também a mais baixa. Media 6 metros de diâmetro e tinha no seu centro uma espécie de lareira elevada, ladeada por 2 bancos. A mais maciça tinha 7,5 metros de diâmetro e paredes com espessura média de cerca de 2,25 metros. Essa construção não tinha nenhuma estrutura interna, levando alguns pesquisadores a supor que ela talvez tivesse tido algum tipo de função defensiva. Ela foi danificada por fogo, mas foi reconstruída. De qualquer forma, as datações obtidas nas diferentes faixas estratigráficas demonstram que, na melhor das hipóteses, para aqueles que refutam a antiguidade das construções, as torres teriam começado a ser construídas em algum momento entre 11.000 e 9.700 AS. Mas, em qualquer que seja o caso, o fato é que Tel Caramel incorpora o complexo de torres mais antigo já encontrado, destronando assim a Torre de Pedra de Jericó, que só seria construída por volta do 9º milênio AS, e que era reconhecida até então como a estrutura de torre mais antiga conhecida no mundo. Em Tel Caramel também foram encontradas, além dessas 5 torres, 3 prototemplos que também parecem ter funcionado como local de confraternização dos moradores.
90 estruturas residenciais e mais de 400 objetos ornamentais de pedras, além de lareiras e fossas. Os pesquisadores estão convencidos de que as estruturas monumentais tinham propósito tanto para a realização de cultos como para a reunião dos habitantes do assentamento. Também foram encontrados sepulturas de 20 indivíduos adultos e esqueletos de animais enterrados, sempre em covas circulares dispersas entre as casas. Os mortos foram enterrados em posição embrionária e algumas sepulturas foram decoradas com contas e placas de pedra ou osso. A maioria desses corpos estava sem a cabeça, e as evidências demonstram que algumas delas parecem ter sido removidas logo depois da morte desses indivíduos, enquanto outras só após a decomposição do cadáver. Alguns cientistas encontram nisso evidências de alguma espécie de culto às cabeças, o qual mais tarde parece ter se repetido em outros assentamentos neolíticos posteriores. Também foi desenterrada em Tel Caramel uma vasta coleção de objetos de uso diários produzidas em sílex, ossos e principalmente em pedras, como a clorita e o calcário. Essas peças foram frequentemente decoradas com motivos geométricos, animais e antropomórficos. E entre os ornamentos encontrados estava uma pedra polida de cobre, medindo 5,2 por 4 por 2,6 centímetros, a qual figura como uma das mais antigas descobertas de metal em um sítio arqueológico. Os habitantes de Tel Caramel escavavam malaquita, que é um carbonato de cobre, ali mesmo, no próprio assentamento, indicando que essa pode ter sido a fonte da pepita de cobre. Análises nessa pedra de cobre demonstram que algum artesão tentou perfurá-la, como era comum fazer com outras pedras, mas não obteve êxito, uma vez que a tecnologia disponível ainda não era suficientemente avançada para alcançar esse feito. Assim como no posterior sítio de Göbekli Tepe, Tel Caramel surpreende por revelar uma cultura tão desenvolvida no seio de uma comunidade de caçadores-coletores, uma vez que durante as mais de 2 décadas dos trabalhos de escavações ainda não foram encontrados nenhum vestígio de domesticação de animais ou plantas. Mas é isso, pessoal. Embora esse tema sobre o surgimento dos primeiros assentamentos humanos ainda vai longe, o primeiro vídeo dessa série vai ficando por aqui. Esse foi o vídeo da semana, cujo tema foi escolhido por meio de uma enquete aqui no canal. Espero que tenham gostado. Obrigado pela sua companhia até aqui e agradeço se você puder compartilhar, curtir e comentar esse vídeo. E se você ficou até aqui comigo e ainda não é assinante do canal, então se inscreva. E se você já é inscrito, considere a possibilidade de se tornar um membro do canal. Como membro, você apoia o canal e palpita na definição dos próximos vídeos. Outra forma de você apoiar o canal é adquirindo meu livro, A Saga Humana, cuja leitura amplia e complementa o conteúdo dos vídeos que você assiste aqui no canal. Então é isso. Valeu, galera, uma boa semana pra gente, aquele abraço, até o próximo vídeo!